Olá, mulheradas! Nós estamos aqui no nosso Pinks Transformadas, o nosso podcast das Transformadas. E hoje eu estou aqui com a pastora Judy, com a Transformada More. Eu gosto de dizer isso. Ela é a nossa grande intercessora da Igreja Nova Vida. Ela é uma discípula muito amada. Está comigo desde o início do meu pastoreio há 18 anos. E para mim é um prazer estar com você hoje, Judinha minha, pastora Jude para todos vocês. E hoje nós vamos falar sobre algo que é muito importante, eu considero muito importante esse versículo de Jeremias 3,15. Eu quero ler para nós, a Bíblia diz assim: eu lhes dei líderes segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. A pastora Jude ela é formada em psicologia, e hoje nós percebemos o quanto que nós precisamos dessa ferramenta, que é a psicologia, totalmente submetida à palavra de Deus, obviamente, né? Lógico que nós valorizamos o que está escrito na palavra de Deus, nós priorizamos o que é a palavra de Deus. Ela não é uma ferramenta, ela é um manual de instrução para a nossa vida. Eu vejo isso na vida da pastora Jude, eu vejo isso na vida dela na jornada MFM, Mulher, Filho e Mãe, na criação do seu filho, do Caleb. E eu quero que hoje, Jude, você possa compartilhar conosco, nas suas vivências, né, nessa jornada MFM, o quanto o entendimento, o conhecimento, não só da parte espiritual, da Bíblia, mas sim dessa parte emocional, que a psicologia te ampliou, tem essa capacidade de ampliar, porque eu também te vejo como uma profissional muito fortificada, né? Solidada, bem sólida, bem pavimentada na palavra de Deus, e que a psicologia ela veio como uma ferramenta que favoreceu. Ela não te fez, o vento não te jogou para a direita, né? Não, você permaneceu, e isso é muito bonito e muito importante de se ver. E ao mesmo tempo, nessa jornada de mulher, o quanto que a palavra de Deus ela entrou com maior acessibilidade, com maior facilidade, quando você adquiriu mais conhecimento e entendimento nas suas emoções. Isso é visível, né? Eu percebo isso, aproximadamente tem 7 anos que você está envolvida com a psicologia, né? O Caleb tem seus 5, e eu percebo 6, cresce. E eu percebo quanto que você, antes já, né, já estava ali na sua última semana gestacional, durante a sua gestação toda, o quanto você teve tanta habilidade, não só pelo Espírito de Deus, como essa mulher que é poderosa para orar, que ela é mesmo, ela tem muita intimidade com Deus, com a oração, ela tem temor no nome do Senhor, mas o quanto que as suas emoções elas foram ajustadas, vales, terremotos, tempestades nessa jornada de mulher, filha e mãe que você vive, né, vem vivendo, já viveu. Eu vejo quanto que as suas emoções, as suas emoções, elas ajustaram e conseguiram encaixar na velocidade da verdade da palavra de Deus. Então eu gostaria que você compartilhasse conosco nessa jornada MFM o quanto é importante nós como mulheres, filhas, mães, termos as nossas emoções ajustadas para que o nosso espiritual vá bem. Compartilhe conosco. Na verdade, né, durante esses anos, acho que quando eu fui para a psicologia, ela foi um casar com aquilo que o Senhor, ele foi me ensinando no decorrer dos anos, né? Então, quando eu cheguei dentro da psicologia, eu fui tendo insights, a gente vai falando sobre os insights da vida, mas tudo aquilo que eu aprendi ali dentro foi um acréscimo daquilo que eu vinha já com a palavra. Só que automaticamente a minha visão, ela expandiu, porque o conhecimento, ele expande, ele é libertador. Então, tipo assim, eu era uma mulher que lia a Bíblia, eu era uma mulher que tinha relacionamento com o Senhor, mas automaticamente eu ainda tinha alguns entraves dentro das minhas emoções. E ali nos processos dos 5 anos, estudando dentro da psicologia, tinha um momento nas salas que eu falava, uau, pegava, era tipo assim, só que quando eu chegava em casa, eu saía daquela sala, eu já tinha uma palavra. Aleluia. Eu tinha uma palavra, principalmente quando vem a ciência querendo roubar o que a Bíblia já tinha construído dentro de mim. Uau! Então eu ia para a palavra e ali o Senhor falava comigo, falava, Jude, eu trouxe você para cá, para você estudar psicologia por um propósito que eu tenho na sua vida,
porém a base fundamentada é a Bíblia. Uau. Porque o que eu tenho para você e o que você vai fazer nessa geração é através do conhecimento da palavra, e a psicologia é um acréscimo do que eu vou fazer para que você compreenda como lidar com o outro, com a sua individualidade nesse conhecimento das ferramentas. Glória a Deus. Então, assim, e ali eu fui sendo acrescida, né, nas curas, eu vou dizer, porque eu tinha ainda muitos entraves. Mas desses 22 anos, indo agora para 23 anos, conhecendo a Cristo, e quando eu cheguei, eu fazendo uma retrospectiva recente sobre a minha jornada, né, minha caminhada com Cristo, eu me lembrei quando eu cheguei na igreja, como foi eu chegar na igreja, como eu estava quando eu cheguei, uma mulher imatura, uma mulher melindrosa, uma mulher insegura, uma mulher que carregava bagagem de inferioridade, uma mulher que não acreditava em si mesma. Então, estar indo para psicologia foi um grande destravar, porque foi arrancando as crenças que eu carregava, porém o Senhor ele tinha para mim, que ele tinha grandes coisas, só que eu não acreditava, porque as minhas emoções ainda não estavam saradas, elas não estavam ali com uma base de um conhecimento, tinha a palavra, mas eu estava ainda não acrescida do conhecimento, do que eu podia ir além do que o Senhor já tinha me dado. Então ele me levou, né, eu não tinha plano de fazer psicologia, e ele me levou porque ele sabe dos planos e dos projetos que ele já tinha projetado para a minha vida. Então a psicologia foi isso, né, para mim hoje. Então quando eu estou no meu atendimento com os meus pacientes, todos aqueles que permitem, eu digo para ele, eu estou aqui com uma psicóloga, eu quero dizer para você que a minha base está na palavra. Eu estou aqui com uma ferramenta da Bíblia, mas eu não posso deixar de dizer para você que antes mesmo que a ciência diga alguma coisa, a Bíblia já trouxe. Uau. E as emoções ajustadas, ela é necessário, né? E nós, nesses anos todos, principalmente de uns anos para cá, a gente tem ouvido tanto sobre estarmos curados no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Então, muitas pessoas vão viver anos dentro da igreja, sem viver a plenitude, sem ter leveza dessa plenitude, sem experimentar algo que é bom, que é agradável, que é perfeito, porque ainda existem entraves nas suas emoções. Então, estar indo para a terapia, ela precisa estar agregado com a palavra e dizer, o Senhor me quer por completo. Sim. Ele quer trazer uma cura por completo. Ele quer que as minhas emoções estejam ajustadas. Então, quando eu vou, às vezes, para um processo terapêutico, automaticamente eu estou me permitindo para que aquilo que o Senhor já iniciou na minha vida complete. Que eu saia daqueles entraves. Então, e aí quando eu sou uma mulher curada, uma profissional curada, uma pastora curada, eu vou gerar nos meus filhos, nas minhas gerações, filhos ajustados emocionalmente. Eles não vão sofrer tantos danos, tantos entraves como um dia eu sofri. Então hoje eu tenho um Caleb, que tem uma mente assim, totalmente diferente. Eu tenho estado com ele, dizendo para ele que eu vou comprar uma bicicleta elétrica. Que bênçãos. E ele diz, não mãe, é um carro. Olha, ela nem anda direito. Porque a mente dele já está ali assim... Além. Ele está tão ajustado emocionalmente que eu mereço coisas melhores, maiores. Então, cabe a mim, tipo, o melhor. Uau. Por quê? Porque ele não se preocupa, ele não tem ali... Ele tem suas dificuldades, porque cada um de nós temos nossos enfrentamentos, mas ele não tem aqueles bloqueios. Por quê? Como a senhora disse no início, na minha gestação, eu consegui ter formas de ressignificar os processos dolorosos que eu vivi. Né? Com certeza, ele tem ainda momentos que vão precisar ser ajustados emocionalmente, mas se eu fosse uma mulher, como eu cheguei no início totalmente machucada, desajustada nas emoções, meu filho hoje era uma pessoa extremamente adoecida nas suas emoções. E iria repetir os padrões que a gente fala dentro da psicologia. Hoje, não é realmente essa bicicleta que a gente merece. Né? Então, quando ele diz, eu quero carro, ele está dizendo, não mãe, sai ali, avança, expande, cresce. É tão interessante que é como nós olharmos, Judinha e pastora Judy, e detectar que a crença já foi desconectada dele. Aquela Sim. crença que um dia caminhou na sua avó, que caminhou na sua mãe, Sim. que caminhou em você, mas não chegou até ele. Mas é muito importante a gente deixar claro aqui, reforçar o que você disse, que não chegou até seu filho nessa jornada mulher, filho e mãe, porque você
diminuiu a força dessa crença. Sim. Né? Tanto é que quando você... Crença é aquilo que a gente pensa com muita força, Sim. né? Aquilo que vem de muitos anos, aquilo que a gente leu, aquilo que a gente viu, lê no sentido dos nossos pais ou as pessoas mais próximas de nós que nos criou, nos estabeleceu, e que ficou um pensamento muito fortalecido. E torna-se uma verdade para a pessoa, né? Aquilo que realmente não é, mas ela está tão enraizada que para aquela pessoa se tornou uma verdade. E que além de não ser, dificulta a pessoa sair do que não é. Mas eu não posso, ou é mais difícil ir. Então quando eu vejo essa mente brilhante de uma criança de 6 anos, né, tão livre para poder expressar o que ele pensa e dizer para vocês que ele não sabe nem 1% das dores internas dessa jornada, dessa mãe, dessa mulher, dessa filha. E isso é de te parabenizar como mãe, isso é de te parabenizar como uma mulher, porque quando eu leio Jeremias 3,15, eu te vejo encaixada nesse versículo, que você é uma líder, você é uma pastora, você é uma governante naquilo que você governa, você é uma mãe que realmente tem alcançado o que o Senhor procura. Líderes que têm um coração com entendimento, que tem sabedoria, sabe? Que consegue ter entendimento, que vai guiar muitas tribos, que vai guiar seu filho, que vai guiar seus pacientes, que vai guiar uma geração com as suas emoções ajustadas. Então isso é maravilhoso olhar para isso, Pinks. É maravilhoso olhar para essa jornada, Judinha, e reforçar que essa crença, ela foi diminuída na sua vida. E hoje tem uma consciência muito maior do que a crença na sua vida por causa desse entendimento, sim, por causa desse conhecimento, por causa desse permitir-se ser essa mulher ajustada diariamente pelo Espírito Santo, mas naquilo que te expande através da psicologia, e não só ser essa pastora, essa líder, essa mentora, essa amiga, essa discípula, essa mãe, essa filha que você é, que contribui com o outro, mas que é uma grande contribuição dentro de si mesma. Sim. Então, hoje eu percebo que ainda há muita crítica sobre pastores, sobre líderes evangélicos que são psicólogos, sim, ou que estão na terapia. E isso é uma entrave muito grande, sim, que não só o inimigo atua, mas que as crenças de cada pessoa não as permite, né, serem destravadas para viver a plenitude, a abundância, o todo de Deus. Sim. Então, eu entendo que hoje eu gostaria que você trouxesse para nós mais um pouquinho sobre o quanto é importante a igreja, a noiva, compreender que somos, né, 3 partes, corpo, alma e espírito. E quando a gente olha lá em 1 Tessalonicenses 5,23, sobre essa questão de ser irrepreensíveis no corpo, na alma, no espírito, e o porquê que hoje ainda há essas críticas, essa tentativa de não estar se permitindo ir para uma terapia. E eu gostaria de dizer que todo psicólogo, ele é formado e treinado para estar, ele é habilitado para cuidar do desenvolvimento humano do outro, né? Pessoal, sim, interpessoal. Mas, quando se trata de nós que conhecemos essa verdade, e como você mesma disse, que havia momentos na sua sala de aula, nos seus ensinamentos seculares da faculdade, que você corria para essa palavra e que você colocava essa palavra como a única balança que se mede, e que é dela que eu tiro o termômetro, é dela que eu tiro o que é correto, qual é o peso ideal e correto para a sua vida, que nós como igreja também pudéssemos entender a importância de caminharmos com profissionais que estão na mesma fé, na nossa fé, uma só linguagem, para que não corremos o risco de sermos, de haver interferências e imitações de comportamentos que fogem dessa palavra de Deus. Eu mesma sou uma pessoa que fui paciente desde 2010. Eu tinha 12 anos de idade. Quando eu tinha 12 anos de idade, hoje eu estou com 45, eu fui com uma terapeuta, minha mãe me levou por algo específico que aconteceu na minha jornada de filha, ela de mãe, e foi um tempo bom. Depois, com consciência, né, e por atitude própria, eu fui para terapia em 2017. Eu precisei para terapia em 2017 e, na verdade, eu percebo que eu já precisava a vida toda. Mas eu fui em 2017.
E a terapeuta que eu fui foi uma indicação de uma professora, né, na faculdade, Sim. porque eu também fiz até o 7º período de psicologia, ainda vou voltar. E a professora indicou e eu fui, é uma professora que você sabe, a gente já conversou isso muito. E a terapeuta é excelente profissional. Mas houve um momento entre nós que não fluiu, que não passava para frente por causa da minha fé, por causa do fundamento estabelecido do meu Deus, aquilo que é valor para mim. Sim. Um princípio estabelecido, que não é crença, é valor, é princípio, é verdade absoluta para mim, o que está escrito na palavra. E eu entendi que ali era o tempo de romper. E atualmente a minha terapeuta de hoje, ela é cristã, ela é católica, mas ela é cristã, e nós nunca vivemos nenhum impasse dentro da terapia, dentro da sessão terapêutica, que me trouxesse um dissabor. Mas por quê? Porque provavelmente eu também já cheguei nessa próxima terapeuta com mais capacidade emocional. Sim. Então, nos capacitar, nos habilitar emocionalmente, e ela saber quem eu sou uma apóstola, eu sou uma pastora, eu sou uma filha do Deus vivo, eu sou aquela que acredita no que está escrito fielmente de Gênesis, Apocalipse, né? Dizer isso é muito importante, deixar isso claro. E eu nunca fui confrontada e nem desrespeitada em relação à minha fé dentro daquele campo que eu estou terapeuticamente. Eu gostaria que você trouxesse para nós, para a gente trazer nesse podcast a importância não só da terapia, mas do quanto que quando você senta com uma paciente, obviamente sem expor nada ao ser da sua ética, e obviamente que você não vai dizer nada, mas o quanto é importante a gente ver as mentes sendo destravadas à luz da palavra de Deus, mas como uma ferramenta importante da psicologia, né, das abordagens terapêuticas da psicologia, que fazem com que essas mulheres ou com que essas pacientes suas entrem na jornada correta, que deixe de estar paralisada ou vagando ou fazendo o que não deve fazer, ou com uma vida empacada, mas simplesmente como esse estralar dos dedos flui, por causa que as emoções são ajustadas. Acho que o primeiro ponto, né, que a gente precisa trazer em relação a sermos cristãos, que há um grande preconceito da sociedade. Por eu ser cristã, por eu ser pastora, por ser líder, eu estar à frente de um trabalho eclesiástico, eu não preciso de terapia. Então, a grande vertente que as pessoas foram ensinadas e hoje tem um grande preconceito, que a oração resolve tudo. E a ferramenta da oração, ela é maravilhosa, tem sua eficácia, porém, se o Senhor permitiu que nós tivéssemos profissões, existe o médico, o dentista e o psicólogo e tantas outras, é para que a gente possa ter essa ajuda, tenha essa ferramenta desse profissional, para que aquilo que é na área dele, ali nas emoções, que cabe a questões emocionais, vão ter uma ferramenta além de um conhecimento. Quando se trata de um psicólogo que conhece a palavra, ele vai ter duas ferramentas, tanto da psicologia como da ferramenta bíblica, para auxiliar aquele paciente. Então, quando alguns chegam para mim e falam, às vezes chegam com receio, nossa, ela é pastora, né, ela vai pregar a Bíblia para mim, tipo, eu falo, olha, fique tranquilo, porque aquilo que eu trouxe aqui para você, a não ser que você me permita, mas o que nós vamos trabalhar é uma compreensão daquilo que realmente as suas emoções, seus pensamentos estão desalinhados, para a gente poder trazer um ajuste. Então, é fundamental que a gente tenha essa compreensão. Então, alguns chegam ali enrijecidos, chegam ali bloqueados. Nossa, o que eu posso dizer para ela? Como que ela vai me olhar por ela ser uma psicóloga que é uma pastora? Sim. E eu digo, fique na liberdade, eu estou aqui como uma profissional para te acolher. E ali, quando passam os dias, aquela pessoa, ela começa a ter essa compreensão, ter essa consciência que realmente ela necessitava. Que ela estava, às vezes, anos dentro da igreja, mas ela não tinha um olhar, uma compreensão do que realmente as emoções dela estavam impedindo dela realmente fluir na vida num todo. Porque aí vem questões, a gente fala na palavra sobre raízes de maldição, são heranças hereditárias, porém a gente vem de padrões de ambiente, de onde eu nasci, como eu fui inserida no ambiente e como eu fui desenvolvida naquele ambiente e quais são as crenças que a gente já citou aqui, que eu carrego. Então eu carrego uma crença e aí eu tenho um padrão, eu tenho algo aprendido.
Então, eu trabalho dentro da comportamental, a gente vai trabalhar que a pessoa mude o comportamento, tomando consciência que muitos desses comportamentos, porque ela tem uma situação, que ela tem um pensamento, ela tem um sentimento, e que ela ali gerou uma emoção, e ela tem um comportamento de uma reação. Sim. Mas muitas das situações é de algo aprendido. E no meio do tratamento psicológico, ela vai tendo a compreensão que tem algo que estava ali no ambiente que ela aprendeu. E que na luz ali da Bíblia, às vezes no entendimento da palavra, talvez ela não teria aquela compreensão como um todo. Por isso o profissional entra para que ela realmente expanda. Vai ter aquela expansão, ela toma consciência, ela vai mudar os comportamentos. Então, é um casar. Então, é importantíssimo hoje. Eu sou alguém que faço terapia. Então, não é porque eu sou psicóloga, eu necessito ter essa compreensão para que aquilo que um dia eu cheguei, que ainda tem os entraves, eu possa me desbloquear. Sim. Porque aí eu vou realmente viver o que a Bíblia diz, a luz da palavra diz. E aí eu vou conseguir gerar, como eu disse sobre o Caleb, meu filho. Então eu tenho diálogos com ele. Ontem eu tive um diálogo com ele, filho, eu quero ouvi-lo. Como que estão as suas emoções? E aí, deitados na cama, ele deitou em cima de mim, eu falei, mãe, não aguenta, né? E ele riu e falou, tô pesadinho, eu falei, um pouquinho. E eu disse, como que você está? Como estão as suas emoções? Aí ele, não entendi. Porque tinha momentos de alguns enfrentamentos que a gente estava vivendo, ele disse, eu tô muito mexido, mãe. Eu tô com raiva, eu tô com nojo, eu tô triste, eu tô nervoso, eu tô muito irritado. E aí ontem ele disse, eu tô bem. Graças a Deus. Eu estou bem, mãe, eu tô feliz, eu tô alegre, eu não tô ansioso. E aí ele ficou deitado, né, no meu peito assim, e eu disse, então tá tudo bem, filho, hoje? Ele disse, tá tudo bem. Falei, eu quero te dizer que mamãe tá aqui para que você possa compartilhar. Então, lógico que eu não sou a terapeuta dele, mas como cristã, como uma mulher que conhece a palavra... Como uma mãe, que as suas emoções ajustadas, sim, você acerta na sua jornada. Sim. E aí hoje, até antes de eu vir para cá, eu estava vendo, quando a gente olha para Gênesis, quando a gente olha sobre Abraão foi aquele que Deus escolheu para ser pai. Quando a gente olha para grandes homens, Moisés foi para ser um libertador. Mas quando a gente olha em Gênesis 18, 19, se eu não me engano, ele fala que Abraão foi chamado para ser o pai. Aquele que ia fazer gerar no seu filho. E quando a gente olha para Isaac é aquele que expandiu, ele fez coisas extraordinárias. Ele teve uma visão diferente, porque aquele pai gerou nele. Então, essa importância de nós hoje, nessa geração, como mães, né, os pais, entenderem que não é simplesmente levar à igreja, exatamente, não é simplesmente deixar na salinha, mas é o quanto eu conheço, eu tenho de palavra para levar para o meu filho, o quanto eu estou ajustado emocionalmente para que meus filhos realmente sejam alcançados. Porque senão eles vão ver alguém que lê a Bíblia, mas alguém que está em angústia, tristeza, em depressão dentro de uma casa. Exatamente. Então, ele vai ficar confuso. Que Deus é esse? Né? Que Deus é esse que minha mãe serve, mas ela vive em choro, ela vive em descompensações. Então, a gente precisa olhar para um todo, por isso que é corpo, alma e espírito. Não adianta eu estar aqui, levantar os meus braços, vou no culto, vou numa reunião, mas eu chego em casa, eu estou descontrolada, eu estou surtada. Isso mostra o quanto eu preciso de ajuda nas minhas emoções. Excelente. Então, nós precisamos entender, mulheres, que nós precisamos ser mulheres curadas nas nossas emoções. Aquilo que eu carreguei, o meu filho não precisa carregar. As pedras que eu trouxe da minha vida, as faltas que eu tive, meu filho não precisa carregar. Eu não preciso gerar nele, olha, eu vivi isso, eu estive nisso. Um momento ou outro, você citar, dizer, olha, mamãe viveu isso, ok. Mas fazer com que seu filho seja amargurado, chorão, vive ali em depressão. Porque muitos filhos hoje estão em quadro. Eu tenho identificado em alguns pacientes que filhos hoje têm depressão, mas é mais comportamental. Talvez a ciência diga, Ju, você tá louca de dizer isso. Para aquilo que eu vejo. Mas aprendeu, viu uma mãe que chorou, e aí ele cresce, torna um adulto. Exatamente. E ele não consegue entender por que ele está agindo daquela forma. E ali ele entrou, porque entra o não merecer, eu não posso ser feliz porque minha mãe foi uma mulher que viveu em choro. Vou dar um exemplo meu. Recente eu estava passando por uma situação e eu subi a minha escada do meu apartamento e comecei a chorar. E na hora que eu entrei, que eu sentei, o Espírito Santo disse para mim, Júde, você está repetindo
o padrão que um dia sua mãe estava chorando. Por dia sua mãe chorava, seu filho não precisa te ver. E aí ele disse assim, mamãe, você está chorando por X coisa? E eu disse, mamãe, ela estava chorando, mas a mamãe está bem. Logo eu sequei minhas lágrimas, eu olhei para aquele ambiente e eu vi que eu estava repetindo o que um dia eu vi. E eu tinha apenas 2 a 3 anos, e hoje eu tenho 44 anos, e eu estava repetindo algo de 40 anos, 42 anos atrás. E aí, tão interessante que hoje eu estava vindo no Uber com ele, ele disse, por que você está rindo? E aí eu disse, porque mamãe, ontem você estava chorando na igreja, eu não gosto de te ver chorar. Então, quer dizer, os nossos filhos estão fazendo a leitura diariamente de nós. Como eu estou? E se eu digo, Jesus é lindo, maravilhoso, poderoso, libertador, mas... cadê minha vida plena desse Jesus? Por que eu estou? Lógico, não significa que você não pode chorar. Você pode chorar, mas você precisa entender, assim, ter um momento até do choro. Você tem que saber até onde você chora e para quem você chora. Tanto é que o choro dura uma noite. Sim. Mas a alegria vem pela manhã. Você tem que cessar. Sim. E tem que ter momentos que ninguém precisa saber, a não ser... ou as pessoas que realmente precisam saber. Sim. Que isso também é um grande sinal de uma alma ajustada. Né? É muito lindo você trazer as identificações dos vetores. Vetor é tudo aquilo que me puxa para baixo. Né? E fundamental, tanto que nós precisamos perceber sobre essas emoções ajustadas. Eu encerro, Júlia, dizendo algo para você. É muito maravilhoso perceber que pelas emoções ajustadas, você se tornou essa mulher muito mais eficaz no seu espiritual. Sim. Porque o espiritual dessa mulher grande que você sempre foi, você é uma referência para nós, como igreja Nova Vida. Todas as gerações, eu posso te afirmar isso, que passam aqui desde quase 20 anos atrás, todas as gerações sabem que existe uma pastora Jude que ora muito, e que ora de verdade, que se pedir oração, ela vai orar de verdade, porque ela é a líder de intercessão, não porque nós a levantamos, porque ela é uma guerreira da intercessão. Mas hoje, você viveu um upgrade, um plus. Você hoje não é só apenas a guerreira da intercessão, mas você é essa também, que se tornou essa mulher com uma alma tão ajustada, tão alinhada, que você também se tornou referência da oração, que a oração do justo pode muito em sua eficácia, mas de uma mulher que foi levantada também nessa jornada MFM, nessa mulher filha e mãe que você é, como uma governante, que governa primeiramente as suas emoções, por causa de uma busca, de uma permissão de ser, sim, de se colocar e de receber esse entendimento, esse conhecimento. Eu quero te agradecer por esse momento tão rico. Eu sei que isso vai repetir várias vezes, porque a gente tem muito o que conversar. Mas o quanto que a sua alma ajustada não só alcança o Caleb, que é o seu filho, o seu primeiro discípulo dentro de casa, mas nos alcança como igreja. Por isso que a Bíblia diz que os membros do corpo precisam estar ajustados. E hoje, a sua alma ajustada nos alcança. Eu sou uma pastora hoje, sua apóstola, que tenho muito mais tranquilidade e leveza em compartilhar as coisas com você, não só pela sua maturidade espiritual, mas pela sua maturidade emocional, pela sua conquista emocional. Quero te agradecer mesmo, muito obrigada pela contribuição, e eu sei que vai alcançar milhares de mulheres aí também na sua jornada MFM, que precisam ter a sua alma ajustada. Se você é essa mulher que se identificou, que precisa de ajuda na sua alma, procura a pastora Jude como terapeuta, chame-a, converse com ela, que ela vai poder te dar esse acolhimento assertivo nas suas emoções e para que você tenha o corpo e a alma e o espírito abraçados pela presença de Deus no conhecimento